O próximo assunto que nós precisamos discutir nos nossos estudos de cinemática escalar e vetorial, em se tratando de movimentos bidimensionais, é a descrição matemática das equações de movimento que modelam matematicamente movimentos de partículas que executam algum tipo de rotação em torno de um eixo em sua trajetória, ou seja, partículas que executem trajetórias curvilíneas. Nós precisamos agora dar início à discussão da modelagem matemática desses tipos de movimento. Bem, antes de nós entrarmos propriamente dito nas equações desse tipo de movimento, primeiro eu quero discutir a representação destes movimentos em um sistema de coordenadas um pouco diferente do sistema cartesiano, o sistema de coordenadas polares, onde as informações relevantes são a distância que a partícula se encontra do seu centro ou eixo de rotação e o ângulo por ela rotacionado em torno desse eixo. Para isso eu quero começar discutindo a representação geométrica de uma partícula nessas condições. Antes, seja a seguinte situação. Suponhamos que eu tenho aqui um sistema de coordenadas cartesianas bidimensional. Onde o eixo vertical eu represento pela direção y e o eixo horizontal eu represento pela direção x. E aí, eu tenho um certo vetor r, por exemplo, designando a posição de uma partícula nesse espaço bidimensional, que eu representarei da seguinte forma. Esse vetor em verde, meu r vetor, que forma um certo ângulo θ com a direção horizontal de referência e tem coordenadas que eu designarei por rx e ry. Ou x e y. E suponhamos um outro vetor perpendicular ao vetor r. Um vetor do mesmo tamanho dele, só que girado de 90 graus, que eu desenharei aqui em azul. Também girado de um certo ângulo θ, só que agora não em relação à referência horizontal, mas em relação à referência vertical. De maneira que entre estes dois vetores eu tenho um ângulo de 90 graus. Portanto, eles são perpendiculares entre si. Eu tenho aqui marcado no eixo y a coordenada θy desse vetor θ. Estou chamando o vetor em verde de r e o vetor em azul de θ. E tenho aqui no eixo x a marcação da coordenada menos θ na direção x, que é a coordenada desse vetor θ, que está rotacionado de 90 graus em relação ao vetor r. De maneira que nós podemos escrever esses vetores na representação ainda cartesiana da seguinte forma. Tenho, portanto, que para o vetor r eu escrevo
que R é igual ao seu tamanho, né? O seu módulo, que eu vou chamar de R, sem esse símbolo de vetor em cima. Esse é um módulo de R, esse é o vetor R. Então, portanto, eu tenho um módulo de R projetado na direção horizontal. Então, tem um módulo dele projetado aqui embaixo, a coordenada Rx. Ou seja, isso é R projetado na direção do cateto adjacente a esse ângulo, nesse triângulo retângulo indicado. Então, eu tenho esse cateto adjacente, portanto, é R cosseno de θ. E esse é o tamanho da componente do vetor R na direção x. Portanto, em notação vetorial, é R cosseno θ na direção I chapéu. Lembrando que o vetor unitário I dá a direção do eixo x. Mais a componente vertical desse vetor, que é a projeção dele aqui no eixo y, que diz respeito ao cateto oposto a esse ângulo θ, portanto, na direção do seno de θ. Então, a componente RY, ela tem tamanho R vezes o seno do ângulo θ. Isso está projetado na direção do eixo Y. Portanto, J chapéu. Pois bem, se eu desejo agora transformar esse vetor R em um vetor unitário, ou seja, em um vetor com tamanho 1, com módulo 1, e que tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor R em verde, portanto, o seu vetor unitário é uma operação em geometria analítica definida como você pegar o vetor R e dividir esse vetor pelo seu tamanho, pelo seu módulo. Essa operação matemática, a notação para ela é esse R com essa espécie de acento circunflexo sobre ele, que em geometria analítica é usual dizer R chapéu. Então, R chapéu é um vetor unitário que, como o próprio nome sugere, o tamanho dele é uma unidade. O comprimento dele vale 1. Isso por quê? Porque eu estou dividindo R pelo próprio tamanho dele. Ora, se eu pegasse a altura de qualquer pessoa da sala e dividisse pelo valor da própria altura, isso seria uma unidade apenas, né? Então, eu estaria estabelecendo uma norma. Então, estou pegando esse vetor, as coordenadas desse vetor, e eu vou dividir as coordenadas desse vetor pelo tamanho do próprio vetor, pelo módulo dele. Então, coordenada x do vetor R é R cosseno de θ na direção do eixo x, portanto, o eixo chapéu, e eu vou dividir essa coordenada pelo tamanho do próprio vetor. Mais a coordenada y, R, seno de θ, portanto, na direção J chapéu, e eu vou dividir essa coordenada pelo tamanho do próprio vetor. Ora, fazendo assim, nós vemos que o módulo, ou seja, o tamanho desse vetor, vai ser 1, né, porque eu estou dividindo o módulo por ele mesmo, e sobram apenas as coordenadas que dão a direção, a orientação para onde essa seta aponta, o quanto ela está girada, rotacionada em relação ao eixo x e para onde ela aponta, com coordenadas na direção I e na direção J, chapéu. Portanto, esse vetor unitário ele é escrito como sendo cosseno de θ na direção I mais seno de θ na direção J. Esse é um resultado bem importante. Faço questão de destacá-lo aqui. Bom,
Agora vamos fazer uma análise semelhante a essa para o vetor em azul, que eu desenhei, o vetor θ. O vetor θ nós podemos escrevê-lo da seguinte maneira, a semelhança do que foi feito na descrição do vetor R. Θ, em notação vetorial. Primeiro eu preciso representar a componente x desse vetor, a sua projeção na direção I chapéu. Quando eu olho aqui para o nosso desenho, eu vejo que o vetor θ tem sua componente x no lado negativo do eixo x. Então eu quero representar esse tamanho. Esse tamanho é exatamente a projeção desse vetor aqui nesse eixo. Ora, esse tamanho é igual a esse aqui em cima. Ou seja, o lado oposto ao ângulo θ. Ângulo esse que o vetor θ está girado em relação ao eixo y. Então, se é o lado oposto, cateto oposto está associado, portanto, ao seno do ângulo θ. Então, eu vou representar esse tamanho aqui, ó, que é a coordenada negativa da projeção do vetor θ desenhado em azul no eixo x, como sendo menos o módulo desse vetor vezes o seno do ângulo θ. Eu vou denotar o módulo do vetor θ para diferenciar do vetor r como sendo esse T maiúsculo. Então, T maiúsculo diz respeito ao tamanho do vetor aqui desenhado em azul, θ. Então, módulo de θ vezes o seno cateto oposto ao ângulo que ele está rotacionado em relação ao eixo y, vezes o seno do ângulo θ. E essa projeção está no lado negativo do eixo x. Eixo x, portanto, direção do vetor unitário I chapéu. Mais o módulo desse vetor vezes a sua projeção na direção do eixo y é exatamente o lado do cateto adjacente ao ângulo θ, formado entre o vetor θ e o eixo y. Cateto adjacente, portanto, cosseno do ângulo θ. Então, a projeção do vetor θ na direção y é a projeção no lado cosseno do ângulo que ele está rotacionado. Portanto, é o seu módulo, seu tamanho, vezes o cosseno do ângulo θ. E esse tamanho, módulo de θ vezes o cosseno de θ, na direção j, direção do eixo y. Vamos, portanto, construir o vetor unitário que representa a direção e o sentido do vetor θ. Vetor unitário. O vetor unitário que dava a direção do vetor R, nós chamamos de R chapéu. O vetor unitário que denotará a direção e o sentido do vetor θ, nós chamaremos de θ chapéu, que nada mais é do que o vetor θ dividido pelo seu tamanho, pelo seu módulo. Então, isso é igual às componentes x e y desse vetor, dividiremos essas componentes pelo módulo do vetor, porque estamos construindo o seu vetor unitário. Vemos que o resultado independe do módulo, exatamente porque é um vetor unitário. Ele tem tamanho 1. Portanto, nessa representação, θ chapéu terá coordenadas menos seno de θ na direção I, essa é a sua coordenada x, mais cosseno de θ na direção j, essa é a sua coordenada y. Geometricamente,
se nós quisermos desenhar a representação desses vetores unitários R chapéu e θ chapéu, o que nós fazemos é simplesmente, como eles têm a mesma direção e sentido de seus vetores unitários, ou do contrário, não seriam, portanto, vetores unitários, então são vetores que precisam ser desenhados sobre essa direção e sentido. Então, estou desenhando aqui um novo vetor sobre o vetor R, e esse vetor é R chapéu. Ele é menor porque ele tem tamanho de uma unidade e está na mesma direção e apontando para o mesmo sentido. Assim como se nós formos construir um vetor unitário que represente a direção e o sentido do vetor θ. Esse vetor θ chapéu precisa ser desenhado em cima da seta que representa o vetor θ, mas com tamanho menor, afinal ele tem unidade, um tamanho de uma unidade, módulo 1, portanto, mas tem a mesma direção e aponta para o mesmo sentido. Então, nós temos aqui, portanto, a representação desses dois vetores unitários, que, assim como os vetores que deram origem a eles, eles também mantêm uma perpendicularidade entre si. Pois bem, feita essa breve digressão matemática em geometria analítica, apenas para relembrá-los brevemente sobre o conceito de vetor unitário, vamos agora, de maneira apropriada, nos aprofundar na discussão sobre a representação da trajetória de uma partícula e do movimento de uma partícula em coordenadas polares. Bom, então, para não sobrecarregar este desenho, eu vou fazer novamente aqui um eixo cartesiano. Suponhamos que nessa representação bidimensional nós tenhamos uma partícula que se move descrevendo uma trajetória curvilínea. Ou seja, eu quero dizer que em alguns trechos da sua trajetória, partindo por exemplo, desde um ponto A até um ponto B, percorrendo essa trajetória, se nós decidíssemos monitorar a localização dessa partícula ao percorrer essa trajetória, que não é retilínea, é uma trajetória curvilínea, nós poderíamos, portanto, localizar essa partícula em sua trajetória medindo a distância que ela se encontra da origem do sistema de coordenadas. Ou seja, quando ela está aqui no ponto A, ela está a uma distância. Quando ela está no ponto B, ela está a uma distância menor, porque, radialmente falando, o ponto B está a uma distância menor da origem do sistema de coordenadas do que o ponto A. Ou seja, no movimento dela de A para B, em alguns trechos ela se aproxima da origem do sistema de coordenadas, e em outros trechos ela se afasta, estando a um raio maior. Por exemplo, nós poderíamos representar a localização dela nesse determinado ponto da sua trajetória. Aqui nós teríamos a nossa partícula. Localizada a um certo raio de distância da origem do sistema de coordenadas. Ou seja, R aqui é a distância da partícula até a origem do sistema de coordenadas, no seu movimento em cima desta trajetória. Bem, esse vetor R, ao monitorar a distância que a partícula se encontra da origem do sistema de coordenadas, seja localizando ela
num certo instante no ponto A e acompanhando o seu movimento até a sua chegada no ponto B, esse vetor, além de variar o seu tamanho, ou seja, porque a distância que a partícula está da origem do sistema de coordenadas muda em sua trajetória, esse vetor, ao fazer esse movimento de monitoramento da localização da partícula em sua trajetória, ele gira em torno da origem do sistema de coordenadas um certo ângulo θ, com relação à direção horizontal de referência. O que significa que a direção e o sentido para onde esse vetor aponta não permanece travada no espaço. Ou seja, uma hora essa seta aponta para o ponto A e outra hora, no final da trajetória, essa seta aponta para o ponto B. Além de mudar o tamanho da seta, muda a direção e o sentido para onde ela aponta. Ou seja, a orientação desse vetor, que é dada pelo seu vetor unitário, de tamanho 1, a direção e o sentido para onde esse vetor unitário apontam está girando no espaço, acompanhando o movimento dessa partícula sobre a sua trajetória. E no movimento dessa partícula sobre a trajetória AB, se nós formos desenhar um vetor que represente a velocidade dessa partícula ao longo da sua trajetória, por exemplo, esse vetor nessa posição, uma vez que a partícula está indo de A para B, ele poderia ser desenhado da seguinte maneira. A gente tem aqui um vetor que representa a velocidade dessa partícula. E esse vetor, por sua vez, é importante notar que esse vetor velocidade sempre terá uma componente da sua direção e sentido projetada em uma direção tangente a essa trajetória. Que é o vetor que eu estou desenhando aqui em vermelho. Ele é uma projeção desse vetor em azul, que tem uma componente tangencial à trajetória e uma componente radial a essa trajetória. Portanto, perpendicular a ela. Ora, essa componente radial está apontando para fora, ora essa componente radial está apontando para dentro. Mas o importante notar é que você sempre tem uma componente também tangencial dessa trajetória, dessa velocidade projetada sobre a trajetória da partícula. Então, esse vetor aqui, um vetor, tem a direção do vetor radial, né? Essa componente da velocidade. Você teria aí uma componente da velocidade na direção radial, uma componente da velocidade na direção tangencial, que eu vou denotar por θ. Vou denotar por θ. Então, eu aqui tenho um vetor em verde que monitora a distância que a partícula está da origem do sistema de coordenadas enquanto se move sobre a sua trajetória, que é curvilínea. E tem um vetor em azul claro aqui, que monitora a direção e o sentido para onde apontam a velocidade dessa partícula enquanto ela percorre essa trajetória. E eu observo que essa velocidade tem projeções sempre tangenciais à trajetória e perpendiculares à trajetória enquanto ela executa essa curva. Que, por exemplo, nesse instante, essa projeção perpendicular à trajetória e na direção, portanto, radial, aponta para fora, significando que a partícula está se afastando da origem. Certamente, se desenhássemos o vetor posição e velocidade nesse ponto, essa componente de velocidade estaria apontando para o centro da trajetória, indicando que a partícula estaria se aproximando da origem do sistema de coordenadas. Assim como também varia para onde aponta
a seta que representa a componente tangente dessa velocidade. E essa componente tangente da velocidade, ela tem a direção tangencial, que eu vou denotar pelo vetor de tamanho unitário, perpendicular ao vetor que orienta a direção radial, e eu chamarei esse vetor de θ chapéu. Então, o que importa aqui, no final do dia, é que R vetor monitora a distância da partícula, a origem do sistema de coordenadas. V vetor monitora a direção e o sentido para onde a velocidade aponta. R chapéu dá a direção para onde aponta o raio, que gira em torno da origem do sistema de coordenadas, localizando a partícula na sua trajetória. E θ chapéu é uma direção que é sempre tangente à trajetória da partícula. Sempre tangente à trajetória da partícula. E eu designo ele como sendo θ chapéu exatamente porque ele monitora a rotação do raio vetor em torno da origem do sistema de coordenadas. θ não apenas é tangencial, como aponta na direção tangente e no sentido de crescimento anti-horário desse ângulo θ. Bom, dito isso, nós, dessa maneira, somos capazes de representar geometricamente o movimento de uma partícula sobre essa trajetória que vai do ponto A até o ponto B, executando essas curvas, levando em consideração não as coordenadas x e y dessa partícula, né? A gente vai sair da representação cartesiana, que levaria em consideração esse par ordenado x, e y, que para cada x você tem um y associado que localiza essa partícula na sua trajetória. A gente vai abandonar essa representação e, ao invés de representarmos a localização da partícula em sua trajetória por meio do par ordenado x e y, nós vamos representar da seguinte maneira: que distância que essa partícula está da origem do sistema de coordenadas, ou seja, qual é o tamanho desse raio vetor, e qual é a posição angular dessa partícula, ou seja, esse raio que localiza a distância da partícula sobre a sua trajetória no espaço, girou quantos graus, quantos radianos em relação à direção horizontal de referência. Então, a representação em coordenadas polares é, ao invés de nós representarmos bidimensionalmente a trajetória dessa partícula em termos dos pares ordenados x e y, nós representaremos a sua localização nesse espaço por meio de medir que distância que ela está da origem, tamanho do raio vetor, e qual foi a rotação executada por esse raio vetor ao localizar essa partícula em sua trajetória. Assim, nós vamos usar essa notação de coordenadas polares. Assim, nesse contexto, se nós quisermos escrever o vetor posição, que eu vou denotar por R, ou seja, eu estou falando do vetor que localiza a partícula na sua trajetória, que mede a distância dela até a origem do sistema de coordenadas. Esse vetor, em coordenadas cartesianas, ele deveria ser representado como sendo R cosseno θ na direção I, porque esse é o tamanho da coordenada x. Eu pego o módulo desse vetor e projeto ele na direção desse cosseno. E R seno θ é o tamanho da componente y desse vetor. Isso em coordenadas cartesianas. Agora, na representação em coordenadas polares, na representação em coordenadas
polares é apenas escrever que R vetor mede a distância da partícula à origem do sistema de coordenadas, ou seja, o tamanho do vetor R, e esse tamanho está sempre orientado na direção e sentido do vetor R chapéu. É uma notação mais enxuta, simples assim. É o tamanho do vetor na direção e sentido aonde ele aponta. A gente voltar lá no nosso diagrama. O módulo representa o tamanho do vetor, e esse tamanho, essa seta, está apontando para onde? Para onde apontar a sua direção e sentido, que é denotada por R chapéu. Então, em coordenadas polares, a gente abandona a representação do tipo x, y, R cosseno θ, R seno θ, e passa para a representação do tamanho vezes a direção do vetor unitário que monitora a rotação desse vetor R chapéu, a direção e sentido para onde ele aponta. Tá, essa é a representação do vetor posição. E como é que a gente representa o vetor velocidade? Ora, para que nós possamos representar em coordenadas polares o vetor velocidade dessa partícula ao longo da sua trajetória, ou seja, para a gente construir esse vetorzinho aqui em azul claro, na representação de coordenadas polares, vamos partir da definição. E qual é a definição? Que velocidade, representado vetorialmente, é a variação da posição da partícula no tempo. E a posição da partícula, a partícula é sempre encontrada na sua trajetória por esse vetor R. É o vetor R aqui em verde que localiza a partícula na sua trajetória, dizendo qual a distância dela na trajetória até a origem e em que posição angular, ou seja, qual a rotação executada ao localizar essa partícula na hora que ela está sendo monitorada o seu movimento. Então, é a variação do vetor posição R no tempo. Velocidade é derivada da posição no tempo, uma vez que a posição aqui é dada pela localização do vetor R. Ora, então eu tenho que derivar no tempo o vetor R, que em coordenadas polares se escreve o tamanho do vetor, distância da partícula até a origem do sistema de coordenadas, vezes o vetor R chapéu. Bom, agora a gente precisa pensar um pouco aqui fisicamente o que é que nós estamos tentando construir. Nós estamos tentando construir um vetor que monitora a velocidade, a rapidez dessa partícula ao percorrer a trajetória aqui, ó, a linha que conecta A ao ponto B. Tá. Como a linha que conecta A ao ponto B não é uma linha reta, ou mesmo que ainda fosse, o fato é que se você monitorar a posição da partícula sobre a trajetória pelo tamanho do vetor R, ou seja, R mede a distância dela, a origem, esse tamanho varia no tempo, ele não é fixo. Você vai monitorando, localizando a partícula aqui em diferentes pontos, tem hora que ela está mais próxima, tem hora que ela está mais afastada. Então eu já sei que essa quantidade varia no tempo. Outra coisa, R chapéu é o vetor que indica a direção e sentido para onde esse raio aponta. É óbvio que essa direção e esse sentido mudam, né? Conforme a partícula vai sendo localizada aqui, esse raio, além de variar o seu comprimento, ele vai girando. Então, R chapéu também muda. Então, eu tenho que realizar a variação no tempo de duas quantidades que juntas variam no tempo. E é um produto, é uma multiplicação. Então, vou aplicar regra de derivação de produto. Eu tenho o produto do tamanho do vetor vezes o vetor direcional unitário. Então, eu tenho que variar no tempo. Ou seja, fisicamente o que eu preciso entender é que há a possibilidade do tamanho do raio vetor, ou seja, a distância da partícula aumentar ou diminuir em relação à origem, ou seja, variar a distância que a partícula está da origem. Por exemplo, essa partícula poderia
num certo momento da sua trajetória, manter essa direção do raio vetor e ir se afastando cada vez mais da origem, ou se aproximando cada vez mais. Ou seja, muda a distância da partícula até a origem do sistema de coordenadas, mas a direção e o sentido para onde esse raio aponta permanecem fixos. Ou a possibilidade de o raio permanecer com tamanho fixo, como por exemplo essa partícula movendo-se em um círculo, girando. Então você tem um círculo que gira, a partícula move-se em uma rotação sobre um círculo, mantendo a distância dela em sua trajetória à origem sempre constante, o raio não varia. Contudo, o vetor que dá a direção e o sentido para onde esse raio aponta, localizando a partícula movendo-se em cima desse círculo, está girando no espaço. Então, mantém-se a distância da partícula até a origem fixa e varia-se a direção e o sentido para onde apontam esse raio vetor. Eu apenas tentei dar um significado físico para uma regra matemática de derivação de produto, onde você vai derivar o produto de duas quantidades que variam no tempo. Então você vai fazer a variação da primeira quantidade no tempo vezes a segunda, mais a primeira vezes a variação da segunda quantidade no tempo, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, que fisicamente significa a possibilidade de mudar a distância da partícula em relação à origem sem mudar a direção para onde esse raio aponta, ou, por exemplo, essa partícula está movendo-se sobre um círculo, mantendo a distância dela até o centro de rotação fixo, variando a direção e o sentido para onde esse raio aponta. Fisicamente é isso que significa fazer essas operações aqui. Ora, isso aqui já tem dimensão de velocidade, né? Variar o tamanho dessa distância no tempo é uma mudança de comprimento sobre uma mudança de tempo. Então, isso já tem dimensão de velocidade. Se, por exemplo, esse tamanho for monitorado em metros, aqui já vai dar metro por segundo, se o tempo for monitorado em segundo. Então, isso aqui já tem uma certa dimensão de velocidade. E é uma velocidade que aponta na direção do raio. Esse é o ponto. É uma velocidade com que a partícula se afasta ou se aproxima da origem ao longo da direção radial. Não à toa, essa quantidade que tem unidade de velocidade está multiplicando o vetor que tem a direção do raio. Agora, o que dizer do segundo termo do lado direito dessa igualdade? Vamos avaliar com cuidado isso aqui. Ora, esse primeiro termo não vou desenvolvê-lo mais do que isso. Por enquanto, eu vou deixar inclusive nessa representação. Então, eu tenho dr dt, que tem dimensão de velocidade, vezes r chapéu. Velocidade na direção do raio. Pode ser positiva, afastamento, ou negativa, aproximação da origem. Depende de como é que está variando esse comprimento. Se a variação do comprimento com o tempo for positiva, ele está aumentando, se afastando da origem. Se a variação do comprimento com o tempo for negativa, se dr dt der um valor negativo, está se aproximando. E isso sempre ao longo da direção do raio. Agora vamos elaborar, desenvolver um pouco mais esse segundo termo. Mais o r, que é uma constante nesse caso aqui, a gente está considerando o r não variando e vai mudar apenas a direção, para onde o raio aponta. Então eu tenho que fazer a derivada no tempo do vetor que representa r chapéu. Ora, eu estou falando desse vetorzinho aqui, ó, que ele é a projeção cosseno na direção x, seno na direção y. Então, ele é cosseno de θ na direção x, mais seno de θ na direção y. Lembram-se disso? Eu projeto esse vetor aqui, ele tem tamanho 1. Então, é 1 vezes o cosseno de θ na direção x. Projeto esse vetor que tem tamanho 1 no eixo y. Então, é 1 vezes o seno do ângulo θ na direção y. As direções são representadas por I e J chapéu. Vamos continuar esse desenvolvimento.
O primeiro termo é dr dt. Mais R vezes. Agora nós vamos desenvolver esse termo aqui. Bom, essa operação, derivar no tempo o que está dentro desse parêntese, significa fisicamente avaliar se essas quantidades que aparecem aqui mudam com mudanças no tempo. Ou seja, para variações no tempo, o valor do cosseno desse ângulo muda. Para variações no tempo, o valor do seno desse ângulo muda. Lembremos, portanto, que ângulo que é esse. Esse ângulo monitora a rotação desse vetor. Quando esse vetor gira, o tamanho desse cateto muda, não muda? Se esse vetor começar a girar no sentido anti-horário, ainda que o tamanho do vetor fosse mantido constante, essa coordenada certamente variaria. Ela iria diminuindo. Enquanto isso, a coordenada y iria aumentando. Ou seja, conforme você rotaciona esse vetor no tempo, o valor do cosseno diminui e o valor do seno aumenta, dentro desse primeiro quadrante aqui. Então, olha só, o ângulo θ muda no tempo. Se o ângulo θ muda no tempo, cosseno é uma operação matemática, é um cálculo que se faz a partir do valor do ângulo. O cosseno de 0 grau é diferente do cosseno de 10, que é diferente do cosseno de 20, que é diferente do cosseno de 30. Mesmo se dá com o seno. Então, conforme a partícula se move de A para B e o vetor que localiza ela na sua trajetória gira, mudando o valor do ângulo θ, ao mudar o valor do ângulo θ, muda-se o valor do cosseno e muda-se o valor do seno. Portanto, a variação do cosseno no tempo ela é diferente de zero. A variação do seno no tempo ela é diferente de zero. É não nula, essa variação existe. Esses valores vão mudando. Matematicamente, como é que nós vamos representar isso? Ora, eu vou fazer a variação no tempo do cosseno. Então, eu vou ter a derivada no tempo da função cosseno de θ na direção do eixo x, que o cosseno está na direção do eixo x, a projeção cosseno desse vetor, posição, mais R vezes a variação no tempo da projeção seno, do valor do seno de θ, que está projetado na direção do eixo y. Bom, interpretado geometricamente o significado dessas variações, agora o que a gente precisa fazer aqui é álgebra. É operar matematicamente essas derivadas. Vamos lá. Então, nós vamos ter que essa velocidade, vetorialmente, ela é igual a primeiro termo, né? Derivada de R no tempo. Vou colocar entre parênteses, na direção radial, mais R vezes a derivada do cosseno. Bom, qual que é a derivada da função cosseno? É a função menos seno de θ. Então, a derivada do cosseno é igual a menos seno de θ. Mas o cosseno só varia porque o ângulo θ varia. Porque o ângulo θ muda de valor, né? Então, o resultado do cálculo do cosseno muda na derivada, a variação do cosseno no tempo, derivada do cosseno no tempo da seno de θ, porque o ângulo θ está variando no tempo. Então, eu tenho que diferenciar a função cosseno, diferenciei, deu menos seno, e eu tenho que diferenciar o argumento dessa função, porque o cálculo do cosseno só mudou de valor porque o argumento sobre o qual esse cosseno é calculado mudou no tempo.
Então, é a derivada da função em relação ao tempo, vezes a variação do parâmetro dessa função, que também muda no tempo. Ou seja, a derivada de cosseno dá menos seno de θ, vezes a mudança no tempo do valor do ângulo θ. Regra da cadeia. É a derivada da função com relação a um parâmetro, vezes a variação do argumento dessa função com relação ao mesmo parâmetro. Tudo isso está na direção do eixo x e chapéu. Mas vamos aplicar a mesma lógica. O raio nós estamos considerando fixo, nós estamos variando a direção e o sentido para onde esse raio aponta. Então é a derivada no tempo, ou seja, a variação da função seno com relação ao tempo. A derivada no tempo da função seno é igual à função cosseno de θ. Mas o seno de θ só muda de valor no tempo porque o ângulo θ muda. Então, o ângulo θ também varia no tempo. Então, é a derivada da função vezes a derivada do argumento da função. Porque a função só muda de valor porque o seu argumento muda. Isso na direção j. Então, recapitulando, derivada de cosseno com relação ao tempo, mas cosseno não depende explicitamente do tempo, ele depende explicitamente do θ. Ou seja, cosseno é uma função implícita do tempo, porque é uma função explícita do ângulo que depende do tempo. Então, eu vou derivar cosseno de θ, que é uma função explícita de θ, mas eu vou variar com relação ao tempo. Então, a derivada de cosseno menos seno, vezes a derivada do seu argumento com relação ao tempo. A derivação implícita, ou regra da cadeia. Derivada do seno, cosseno de θ, vezes a derivada do argumento com relação ao parâmetro tempo, do qual θ depende implicitamente e não explicitamente. Prossigamos. Velocidade, escrita vetorialmente, está dando igual a mudança no tamanho desse raio com o tempo na direção radial. Agora, nós podemos colocar algumas coisas aqui em evidência. Eu tenho que R multiplica esses dois parênteses. E lá dentro de cada um desses parênteses aparece a multiplicação por variação do ângulo pela variação do tempo. Então, vou pegar essas duas quantidades e vou colocar em evidência. De maneira que fica R dθ dt. E aí eu vou abrir um parêntese aqui grande e vou colocar em evidência os outros termos. Menos seno de θ na direção I chapéu, menos seno de θ na direção I chapéu, mais cosseno de θ na direção J chapéu. Fecha parêntese. Agora, repare bem, dentro desse parêntese, eu já mostrei isso aqui para vocês. O que é que está dentro desse parêntese? Eu tenho um valor de seno multiplicado por menos 1 na direção do eixo x, mais um valor de cosseno na direção do eixo y. Ou seja, isso aqui é uma coordenada x e uma coordenada y. O que tem aqui dentro é um vetor x e y. Na verdade, menos x e mais y. Onde é que foi que nós vimos isso antes? Ora, esse é o vetor θ chapéu, que tem coordenada negativa na direção x, associada ao seno do ângulo θ, e coordenada positiva na direção do eixo y, associada ao cosseno do ângulo θ. Ou seja, esse vetorzinho aqui, ó, destacado em preto, que é tangente à trajetória da partícula, que está na direção da componente tangencial da velocidade da partícula. Olha que interessante. Nós observamos que nós já temos uma componente de velocidade na direção do raio. Olha que vetor em azul. Ele tem uma componente de velocidade projetada na direção radial. E agora estamos concluindo que todo esse termo aqui, ó, depois de desenvolvido,
ele está gerando uma componente da velocidade na direção tangente. Então, a variação da distância da partícula no tempo na direção do raio me dá a informação da velocidade radial, a rapidez com que a partícula se afasta da origem ou a rapidez com que a partícula se aproxima da origem, dependendo do ponto que ela está da sua trajetória. Enquanto que o vetor vermelhinho aqui, ó, tangente à trajetória, ele me dá a direção e sentido para onde apontam essa velocidade, tangencialmente, ou seja, a velocidade da partícula está girando. Está girando em torno desse ponto. Porque a partícula executa uma rotação. Não, professor, para executar a rotação tem que se mover em cima de um círculo. Errado. Mover-se sobre um círculo é girar, mantendo a distância que você está do eixo de rotação fixa. Mas, por exemplo, quando você se move em cima de uma elipse, você ainda está girando. Mas você tem hora que se aproxima do eixo de rotação, tem hora que se afasta do eixo de rotação. E aqui, isso aqui é uma rotação? É, parceiro, isso aqui é uma rotação. Se você sair do ponto A e caminhar em cima dessa linha roxa até chegar no ponto B, você também está executando uma rotação. Sim, você está girando no sentido anti-horário em torno da origem desse sistema de coordenadas, mas tem hora que você se aproxima, tem hora que você se afasta e depois você volta a se aproximar da origem. Mas não deixou de ser uma rotação. Não é porque não é sobre um círculo que você não está girando. Ok? Bom, então nós estamos chegando à conclusão que nós descobrimos como calcular essa projeção da velocidade na direção tangente. Então, olha só. Aqui já é um termo de velocidade na direção do raio, velocidade radial. Isso aqui tudo vai acabar virando um termo de velocidade tangencial. Porque o que está dentro desse parênteses nada mais é do que o vetor θ chapéu, que é perpendicular a r chapéu e tem a direção tangente à trajetória. Portanto, a gente pode escrever que a velocidade está dando igual a variação do tamanho do raio que localiza a partícula com relação ao tempo na direção radial, mais r, variação do ângulo no tempo, e tudo isso está apontando na direção tangencial. Bom, vamos elaborar mais ainda esse entendimento. Como nós vamos desenvolver mais ainda isso aqui? Interpretando fisicamente esses resultados. Nós estamos vendo que nesse primeiro parêntese, no lado direito dessa igualdade, eu estou monitorando o tamanho do raio mudando no tempo, a distância da partícula à origem mudando no tempo. E isso está na direção do raio, ok. Aqui, θ chapéu dá a direção tangente à trajetória. Então isso aqui, como eu estou calculando velocidade, é uma parcela da velocidade que está na direção apontando sobre a própria trajetória. Afinal de contas, para esse objeto mover-se sobre a sua trajetória, ele tem que ter velocidade ao longo da própria trajetória. Então, esse termo de velocidade monitora o afastamento do objeto de um centro de rotação, e isso aqui monitora o quão rápido o objeto move-se sobre a própria trajetória. Isso é uma componente de velocidade tangente à curva, ou seja, sobre a curva a cada novo instante. Então, nós precisamos observar que, se eu fosse avaliar dimensionalmente, isso aqui tem dimensão de comprimento variando no tempo, metros por segundo, por exemplo, rapidez sobre a direção radial. E agora, se a gente for avaliar, o que é que tem dentro desse parêntese aqui? Ora, isso aqui tem medida de comprimento. Novamente, a distância da partícula na sua trajetória até a origem do sistema de coordenadas. Agora, o que monitora variação do ângulo no tempo? Ora, variação do ângulo no tempo. Vamos voltar lá ao nosso desenho. O ângulo θ monitora a rotação do vetor que localiza a partícula. Então, se esse ângulo
variar, por exemplo, R monitorando o movimento da partícula de A até B, R está girando, portanto o ângulo θ está mudando. Agora, vocês concordam que, por exemplo, se essa partícula sai do ponto A e leva 10 segundos para chegar no ponto B, ela vai ter percorrido esse caminho com uma determinada velocidade. E o raio que monitora isso vai ter girado aqui essa variação angular para localizar ela em A até localizar ela em B, vai ter girado um certo Δθ, com uma certa rapidez, dentro desses 10 segundos. Agora, se a mesma partícula percorrer a mesma trajetória na metade do tempo, significa que esse raio vai ter girado o mesmo tanto que antes, só que com o dobro da rapidez de rotação. Rapidez de rotação. A variação do ângulo no tempo monitora a rapidez com que esse ângulo gira. Então, isso aqui, ó, essa quantidade dθ dt é uma outra informação de velocidade. É uma informação de velocidade que não monitora a distância percorrida no tempo. Monitora o ângulo rotacionado no tempo. Com que rapidez que esse objeto gira quando ele executa uma curva na sua trajetória. Então isso aqui é uma velocidade de rotação. Só esse termo aqui, ó, dθ dt, é uma velocidade de rotação. É uma velocidade dita velocidade angular. Sim, a mesma velocidade angular que vocês já foram ensinados sobre lá no ensino médio de vocês. Então eu tenho aqui, nesse segundo parêntese, eu tenho R vezes o que eu vou chamar de ômega. R vezes o que eu vou chamar de ômega. E tudo isso está na direção θ, chapéu, onde essa quantidade ômega, eu estou definindo ela, batizando ela, como sendo a variação angular no tempo. Porque isso aqui tem dimensão de velocidade. Na verdade, tem dimensão de frequência. Se isso aqui for, o ângulo for medido em radianos e o tempo medido em segundos, isso é radianos por segundo. Quantos radianos a partícula está girando na sua trajetória por segundo, por exemplo? Então, isso é uma variação angular, ou seja, uma velocidade angular. Sim, porque a partícula, quando ela executa uma rotação, ela tem dois tipos de velocidade. Ela tem a velocidade com que ela percorre o próprio caminho, ou seja, a rapidez com que ela varre distâncias sobre a sua trajetória, os metros, a rapidez com que ela vai percorrendo algumas unidades de comprimento, algumas unidades de distância sobre a sua trajetória. E se ela o faz, e essa trajetória é uma curva, além de monitorar a rapidez com que ela percorre uma distância sobre a trajetória, você tem que monitorar a rapidez com que ela gira em torno de um centro de rotação. Vou voltar mais uma vez lá no nosso desenho. Ou seja, uma é a rapidez com que a partícula percorre o comprimento dessa linha, de A para B. Supor que essa linha aqui, se eu fosse medir o comprimento dela, desce em torno de uns 10 centímetros, ela é esticada. Então, uma é a rapidez com que ela percorre esses 10 centímetros no tempo, mas ela o faz girando em torno desse ponto. E outra é a rapidez com que ela executa essa rotação. Então, uma velocidade monitora a distância percorrida sobre a trajetória no tempo, a outra velocidade monitora com que rapidez a partícula gira em torno desse eixo de rotação. Ora, portanto, eu tenho o produto de R vezes ômega, ou ômega R. Mais uma vez, um resultado familiar lá desde o ensino médio. Vocês devem se lembrar de já terem calculado a velocidade de um objeto em rotação como sendo V igual a ômega, velocidade angular, vezes R, raio da trajetória desse objeto. Mas certamente lá vocês só usaram isso aplicado a movimentos circulares, onde esse raio é fixo. A distância da partícula até o centro da sua trajetória é fixa. Agora aqui nós estamos considerando um termo a mais, a possibilidade do tamanho do comprimento desse raio mudar. Imagina, por exemplo, a partícula movendo-se em uma espiral, movendo-se sobre uma elipse. Imagina a trajetória da Terra em torno do Sol, com o Sol em um dos focos da sua trajetória elíptica. Tem certos períodos do ano que a distância do raio
medido do Sol até a Terra, ou seja, a distância que localiza a Terra com referencial no Sol, essa distância aumenta, nós estamos mais afastados do Sol. Em outros meses do ano, nós estamos mais próximos do Sol. Essa distância diminui. Então, ou seja, além de ter um movimento de rotação em torno do Sol, o nosso planeta, girando em sua trajetória elíptica, além de ter velocidade angular, velocidade de rotação em torno do Sol, nós temos uma velocidade de aproximação ou afastamento do centro de força gravitacional da nossa trajetória elíptica, que é o Sol, nosso astro maior aí no céu. Pelo menos no céu que nós observamos a partir daqui. Bom, então, nós podemos finalizar esse desenvolvimento da velocidade em coordenadas polares usando a seguinte representação. Eu estou batizando isso aqui de ômega, né? Que é a variação do ângulo no tempo, velocidade angular. Isso aqui, como é uma variação do comprimento do raio no tempo, né? Isso aqui é uma variação do tamanho do raio no tempo, a variação do tamanho do raio no tempo, eu, como disse já lá no início, isso também é uma velocidade, eu vou definir um parâmetro para representar isso. Assim como eu defini que ômega é igual a dθ dt, é usual em física, nos textos dos livros de física, você definir esse dr dt da seguinte maneira. R com esse ponto aqui, ó, sobre a letra R. Esse ponto significa a primeira derivada no tempo da variável R. Estou só mudando o nome do termo para não ter que ficar carregando isso aqui tão grande. Então, eu estou dizendo que R ponto é igual a dr dt, que é uma velocidade radial. Isso aqui é uma velocidade radial. Dessa maneira, nós escrevemos que a velocidade em coordenadas polares, ela fica escrita como sendo R ponto na direção R chapéu mais ômega R na direção θ chapéu. Isso aqui é a componente tangencial da velocidade, ou seja, a velocidade tangencial. E isso aqui é a componente radial da velocidade, ou seja, a velocidade radial, porque é a variação do comprimento do raio, portanto, a designação radial. Velocidade, portanto, se for representada em cima da trajetória da partícula como sendo um vetor, esse vetor velocidade vai ter uma componente tangencial à trajetória da partícula e uma componente radial à trajetória da partícula. Essa componente radial vou designar por V subíndice R, e essa componente tangencial vou designar por V subíndice θ. Então eu tenho velocidade radial, velocidade radial e velocidade
tangencial. E a velocidade tangencial, onde essa linha pontilhada aqui define a trajetória da partícula. Define a trajetória da partícula. E assim, nós escrevemos uma equação para a representação da velocidade da partícula em coordenadas polares, levando em consideração a rapidez com que ela se afasta ou se aproxima do centro de rotação e a rapidez com que ela rotaciona, gira em torno desse centro de rotação, ou seja, isso monitorado pela velocidade angular, mas o produto de velocidade angular vezes o raio me dá a rapidez com que a partícula percorre distâncias em cima da sua própria trajetória. Então nós temos 3 informações de velocidades dentro da mesma equação. Volto nisso. Variação do comprimento do raio no tempo, velocidade radial. Variação do ângulo rotacionado no tempo, velocidade angular. Se você multiplica velocidade angular por raio, isso vira uma outra informação de velocidade. É a rapidez com que a partícula percorre distâncias em cima da sua própria trajetória. Então a partícula tem 3 tipos de velocidade. 3 tipos. De volta ao nosso desenho, para fecharmos essa ideia de maneira clara. Nós temos a rapidez com que a partícula percorre uma distância sobre a sua trajetória, que é essa componente tangencial da velocidade, que é o produto de ômega vezes r. E ômega é a mudança com que esse ângulo, é a rapidez com que esse ângulo muda no tempo. É a segunda velocidade de rotação. E nós temos a rapidez com que a partícula pode se aproximar ou se afastar do centro da sua rotação, a velocidade radial. Então nós temos velocidade tangencial, velocidade radial e velocidade angular. E assim nós representamos, portanto, o vetor velocidade da partícula em coordenadas polares, incluindo as informações de todo o seu comportamento de velocidade. Agora, a semelhança do que foi feito na demonstração do vetor velocidade em coordenadas polares, nós precisamos, uma vez que já construímos uma representação para a posição, uma representação para a velocidade, a gente precisa agora construir uma representação para a aceleração. Então vamos lá calcular o vetor aceleração em coordenadas polares. Vamos partir da definição, como fizemos no caso da velocidade. Por definição, o vetor aceleração ele é escrito como a variação da velocidade no tempo. E nós acabamos de obter que esse vetor velocidade ele é escrito como, na representação de coordenadas polares, a dr dt, variação do tamanho do raio da trajetória da partícula no tempo, na direção radial, mais ômega vezes r, ômega é a velocidade de rotação, vezes r, que é o raio da trajetória da partícula, na direção tangencial. Componente radial da velocidade, monitora a variação do comprimento do raio da partícula no tempo. Componente tangencial da velocidade, monitora a rapidez com que a partícula percorre a própria trajetória no tempo. E termo de velocidade angular, monitora a rapidez com que ela gira enquanto percorre essa trajetória. 3 informações numa só equação. Tá bom, a gente precisa variar tudo que está dentro desse colchete no tempo. Vamos realizar essa operação matemática. Então nós vamos ter a variação no tempo dessa quantidade primeira, do termo de velocidade radial, mais
a variação no tempo dessa segunda componente, que é a velocidade tangencial. Bom, agora vamos com calma aqui, analisando termo a termo, não só as operações matemáticas, mas fisicamente, principalmente fisicamente, o que significa cada operação matemática dessa. Pois bem. Aqui, novamente, realizar essa derivada sobre esses dois termos que estão multiplicando, eu preciso me perguntar se apenas uma dessas quantidades muda no tempo ou se as duas quantidades mudam no tempo. Ora, o que a primeira quantidade monitora? A primeira quantidade, vamos recorrer novamente ao nosso desenho. A primeira quantidade, dr dt, monitora a rapidez com que essa distância muda, né? Movendo-se de A para B, em alguns momentos se aproximando, outros se afastando do ponto O, com que rapidez se dá essa aproximação e esse afastamento. Monitora a velocidade na mudança do tamanho desse raio. E a rapidez com que esse raio muda também pode mudar? Ou seja, enquanto se aproxima ou se afasta da origem do sistema de coordenadas, movendo-se sobre essa linha que conecta A a B, a partícula pode se aproximar ou se afastar acelerando? A resposta é sim. A variação do comprimento desse raio não necessariamente ocorre a uma rapidez constante, a uma taxa constante. Enquanto a partícula se move de A para B, ela pode acelerar nesse trecho aqui, por exemplo, se aproximando da origem mais rápido do que ela se afastará, se depois ela diminuir a velocidade com que percorre a trajetória. Ou seja, a variação do comprimento do raio, que já é uma informação de velocidade, essa velocidade não necessariamente é fixa. E se a velocidade não é fixa, a velocidade varia, o que é isso senão uma informação de aceleração? Então, a primeira variação do comprimento do raio no tempo é uma velocidade. E a variação dessa variação, ou seja, uma segunda variação do comprimento do raio no tempo, é uma aceleração. É a aceleração com que o raio varia o seu comprimento. E, novamente, movendo-se de A para B, a direção e o sentido para onde esse raio apontam estão girando no espaço. Portanto, essa direção varia no tempo. Então, nós também teremos que aplicar essa derivada ao R chapéu, porque além de mudar a velocidade com que o raio aumenta ou diminui, ou seja, existe aceleração na forma como o raio aumenta ou diminui na trajetória da partícula, também existe mudança na direção e sentido para onde esse raio aponta. Logo, eu tenho que derivar esses dois termos. E aí, novamente, é a derivada do primeiro termo, que como ele já é uma primeira derivada, vai virar a segunda derivada. A notação é d2 r dt2, segunda derivada no tempo do comprimento do raio, da trajetória da partícula. Então, a derivada do primeiro vezes o segundo termo do produto, mais o primeiro termo do produto, vezes a variação dessa direção no tempo. Então, a derivada desse primeiro termo, no lado direito dessa equação, já gerou dois novos termos. Então, repetindo, a derivada do primeiro termo, como o primeiro termo já é uma derivada, então a notação é segunda derivada no tempo, vezes a direção para onde o raio aponta, mais o primeiro termo, que é essa derivada, vezes a variação do segundo termo, que é a variação dessa direção para onde o raio aponta no tempo, mais
Agora vamos investigar esses três termos que aparecem aqui. Velocidade angular, raio da partícula na trajetória e a direção tangencial que orienta o movimento da partícula sobre a própria trajetória. No sentido que ela percorre a própria trajetória. Essas três quantidades variam no tempo. Porque quando a partícula gira, ela não necessariamente gira com rotação uniforme. Ela pode acelerar enquanto gira, variando, portanto, a velocidade com que ela rotaciona. Então, esse primeiro termo muda no tempo. Então, nós vamos considerar a variação do primeiro termo quando os outros dois são fixos. Então, é a derivada do primeiro, na condição em que o raio da trajetória não muda e a direção do vetor tangencial também não. Então, a derivada do primeiro vezes o segundo vezes o terceiro, mais a possibilidade dela girar mantendo velocidade constante, mas aumentar ou diminuir a distância do seu raio de trajetória. Né? Como, por exemplo, o movimento elíptico da Terra em torno do Sol. Mantendo aí uma velocidade angular fixa, é periódico. Aliás, tem uma pequena variação que dá aí um acúmulo aí de um dia a mais, né? A cada ano bissexto. Entre 365 e quando o ano tem 366 dias. Então tem uma velocidade aproximadamente constante num certo intervalo de tempo, mas o raio da trajetória está mudando. Mas enfim, nós já derivamos o primeiro, multiplicamos vezes o segundo e o terceiro. Agora nós vamos manter o primeiro constante, variar o segundo e manter o terceiro constante. Mas vamos manter o primeiro e o segundo constantes, por exemplo, movendo-se sobre um círculo com velocidade uniforme de rotação, e aí você vai girando sobre o círculo, portanto a sua trajetória vai mudando a direção para onde ela aponta, tangencialmente. Então, ômega vezes R vezes a variação da direção tangencial no tempo. Regra da cadeia. Eu apenas tentei dar um significado físico para ela, discutindo cada termo. Mas você tem a multiplicação de três termos e os três variam no tempo. Portanto, é a derivada do primeiro em relação ao tempo vezes os outros dois, mais o primeiro vezes a derivada do segundo em relação ao tempo vezes o terceiro, mais o primeiro e o segundo vezes a variação do terceiro no tempo. Bom, então nossa equação ela ficou com 5 termos do lado direito. Vamos, portanto, agora fazer algumas definições aqui para poder enxugar esses termos e ficar mais fácil essa representação. Parte dessas definições nós já fizemos anteriormente, né? Quando nós definimos como notação que R ponto corresponde à velocidade radial, a variação do tamanho do raio no tempo, eu disse a vocês que esse um ponto aqui em cima dizia respeito à primeira derivada, primeira variação no tempo desse comprimento, do raio da trajetória. Notem que agora eu tenho uma segunda derivada no tempo, ou seja, se a primeira monitora a velocidade com que o raio varia, a segunda monitora a aceleração, ou seja, a mudança dessa velocidade. Então, R1 ponto para a velocidade, primeira derivada. Segunda derivada, a aceleração, R2 pontos. Então, nós podemos escrever I R2 pontos igual a segunda derivada do raio no tempo. Nós também dissemos que a variação angular no tempo, ou seja, nós definimos como ômega igual à variação da posição angular no tempo, variação do ângulo girado no tempo.
E aqui agora nós temos a derivada dessa velocidade angular. Ou seja, se variar o ângulo no tempo é a rapidez com que você gira, uma velocidade, e você não necessariamente gira mantendo essa rapidez constante, você pode acelerar ou desacelerar enquanto rotaciona, aumentando o número de rotações que você executa por minuto, por exemplo, ou diminuindo o número de rotações que você executa, ou seja, você varia a velocidade angular. Então, quando você tem dω dt, isso é uma aceleração angular. Então, dθ dt é uma velocidade, dω dt é uma aceleração angular. Nós denotaremos por alfa. Alfa é a variação, é a mudança na velocidade angular, ou a segunda derivada no tempo do ângulo θ, uma vez que ômega já é a primeira derivada. Bom, dito isso, então nós podemos, sem nenhum prejuízo, vir aqui e substituir esse parêntese por r, dois pontos, segunda derivada no tempo do raio da trajetória. Vir nesse segundo parêntese e substituir por r ponto, primeira variação no tempo do raio da trajetória. Trocar dω dt por alfa, onde alfa é a segunda derivada no tempo do ângulo e a primeira derivada no tempo da velocidade. Variação da velocidade no tempo é uma aceleração. Isso aqui é uma aceleração angular. Uma aceleração angular. Então, r ponto é uma velocidade radial, ômega é uma velocidade angular. R dois pontos é uma aceleração radial, alfa é uma aceleração angular. Isso é até importante ser escrito, né? Bom, fazendo essas substituições, vamos proceder aqui com essas operações de derivada. A gente vem aqui e escreve que a aceleração, o vetor aceleração, ele está dando igual a r dois pontos, vezes a direção radial, r chapéu, mais r ponto, vezes a derivada do vetor que dá a direção do raio, o vetor unitário r chapéu, vezes a derivada do vetor unitário r chapéu. E esse vetor unitário r chapéu se escreve cosseno de θ na direção i, mais seno de θ na direção j. Então, eu abri esse termo aqui, o r chapéu. Eu vou variar essa direção no tempo. Nós já fizemos exatamente essa mesma conta quando calculamos a velocidade. Mais alfa r, aceleração angular, vezes o raio, vezes o vetor tangente à trajetória, mais ômega dr dt, e aqui novamente nós vemos, né? dr dt é a velocidade radial, r ponto, ômega r ponto, ômega r ponto, vezes θ chapéu, mais ômega vezes r, que é o termo de velocidade linear, ômega vezes r, vezes a derivada no tempo do vetor θ chapéu. E como se escreve o vetor θ chapéu? Menos seno de θ i mais cosseno
de θ j. Lembra-se quando a gente definiu esse vetor lá atrás? Ou seja, estou falando desse vetor aqui. Ó. Estou falando desse vetor unitário θ chapéu. Ele tem tamanho 1, a sua coordenada x é negativa, e tem a direção do seno do ângulo θ. A sua coordenada y é positiva, e tem a direção do cosseno do ângulo θ. Portanto, θ chapéu, esse θ chapéu aqui, nós abrimos ele aqui, nesse termo. Bom, continuemos nosso desenvolvimento. Essa derivada nós realizamos ela lá atrás. O cosseno varia no tempo? Varia. Por quê? Porque o ângulo varia no tempo. Então isso é uma derivada implícita do cosseno. O cosseno depende explicitamente do ângulo, mas o ângulo depende do tempo. Portanto, você tem que variar o cosseno com relação ao tempo e variar o ângulo com relação ao tempo. Então isso aqui vai dar derivada de cosseno dá menos seno de θ vezes a variação do ângulo no tempo, vezes dθ dt. Tudo isso na direção I chapéu. Mais a derivada do seno de θ no tempo. Derivada de seno, cosseno de θ. Vezes a derivada do ângulo no tempo. Vezes dθ dt. Tudo isso na direção J. Mais alfa R vezes θ chapéu, mais ômega R ponto vezes θ chapéu, e agora mais ômega R vezes o resultado da variação do θ chapéu no tempo. Bom, isso ficará, portanto, mais ômega vezes R, ômega vezes R, vezes o resultado dessa derivação. Derivada de seno é igual a cosseno, multiplicada por menos 1, menos cosseno de θ. Vezes a variação do ângulo no tempo, dθ dt. E isso está na direção x. Mais a derivada de cosseno dá menos seno de θ. Com mais dá menos. Isso vai dar menos seno de θ vezes dθ dt. Isso na direção J. Agora vamos dar uma arrumada na casa. Vamos organizar esses termos. Primeiro, já dá para observar que tem uma quantidade aqui, ó, dθ dt, que na verdade é um ômega, né? Dθ dt, isso aqui é a mesma coisa que ômega, velocidade angular. Aqui também. E aqui também. Então, a velocidade angular multiplica esses dois termos dentro desse parêntese e dentro desse, que são respectivamente resultados da derivada do vetor r chapéu no tempo e da derivada do vetor θ chapéu no tempo. Então a gente pode colocar esses termos em evidência.
R dois pontos vezes R chapéu mais R ponto vezes, aí eu vou tirar ômega aqui em evidência, R ponto vezes ômega, e está sobrando aqui dentro menos seno de θ na direção I mais cosseno de θ na direção J mais alfa R θ chapéu mais ômega R ponto θ chapéu mais, se eu tirar ômega aqui ao quadrado, ômega aqui em evidência, multiplica por esse ômega que já faz produto aqui fora, ômega vezes ômega vai dar ômega ao quadrado. E eu posso tirar o sinal de menos em evidência. Então isso vai ficar, na verdade vai ficar menos ômega ao quadrado vezes R vezes cosseno de θ na direção I mais seno de θ na direção J. Agora, observando com calma essa equação, com tantos termos, eu já vejo que esse primeiro parêntese, nós também já definimos ele lá atrás. Aqui eu tenho uma coordenada x negativa, com tamanho de seno, e uma coordenada y positiva, com tamanho de cosseno. Isso é θ chapéu. São as coordenadas x e y do vetor θ chapéu, tangente à trajetória da partícula. Eu tenho cosseno de θ positivo no eixo x, mais seno de θ positivo no eixo y. Ora, essas são as coordenadas x e y do vetor radial unitário, R chapéu. Portanto, fazendo as devidas substituições, nós escrevemos que o vetor A está dando igual a R dois pontos R chapéu mais R ponto ômega vezes θ chapéu mais alfa R θ chapéu mais ômega R ponto ou R ponto ômega, tanto faz, vezes θ chapéu menos ômega ao quadrado vezes R vezes R chapéu. O que a gente precisa agora, portanto, é só unir todos os termos que multiplicam o vetor unitário R chapéu e todos os termos que multiplicam o vetor unitário θ chapéu. Por fim, o vetor aceleração em coordenadas polares ficará escrito como R dois pontos, que é a aceleração radial, menos ômega ao quadrado vezes R. Esses dois termos multiplicam o vetor unitário na direção radial, R chapéu, mais R ponto velocidade radial vezes velocidade angular, R ponto ômega, aparece aqui e aparece o mesmo termo aqui com o mesmo sinal, portanto, duas vezes ele.
mais a velocidade, a aceleração angular, que é o d ômega dt, que a gente definiu como sendo alfa. A aceleração angular vezes o raio. Esses dois termos, esses três termos na verdade, né, multiplicam θ chapéu. Então, a semelhança do que nós obtivemos para o caso da velocidade, do vetor velocidade, nós também temos aqui uma aceleração na direção radial. Então, isso aqui é uma aceleração radial, uma componente da aceleração na direção do raio, e uma aceleração tangencial. Uma componente da aceleração na direção tangente à trajetória. Então, enquanto esse primeiro termo monitora a aceleração com que a partícula aumenta ou diminui a distância dela à origem do ao sistema de coordenadas, ou seja, dela ao eixo de rotação, isso aqui monitora a variação da velocidade radial da partícula. Esse segundo termo monitora a variação da velocidade da partícula ao percorrer sua própria trajetória. Ela o faz com uma certa velocidade, e se essa velocidade aumentar ou diminuir, quem monitora essa mudança na velocidade com que ela percorre a própria trajetória é esse termo tangencial da aceleração. Assim, nós concluímos a demonstração do vetor aceleração em coordenadas polares. Nosso próximo passo agora é utilizar as equações de posição, velocidade e aceleração em coordenadas polares para podermos representar os movimentos de rotação.